Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a função orgânica do éter. A função orgânica do éter tem como grupo funcional um heteroátomo de oxigênio ligado entre dois átomos de carbono. O que é um heteroátomo? Um heteroátomo é todo átomo diferente do átomo de carbono. Mas para pertencer à função orgânica do éter, esse heteroátomo ele tem que ser obrigatoriamente o átomo de oxigênio. E esse R representa o restante da cadeia carbônica. Um exemplo, o éter mais simples que existe é o metoxetano, que ele possui dois átomos de carbono e um átomo de oxigênio ligado, entre esses dois átomos de carbono. Esse éter é comercialmente conhecido como éter dimetílico. Para fazer a nomenclatura do éter sem ramificação é muito simples. Basta eu identificar qual é a menor cadeia e qual vai ser a maior cadeia. Como assim? Não tem apenas uma cadeia carbônica? Não, olha só. Esse heteroátomo, é como se ele dividisse a cadeia carbônica em duas. Então, antes do oxigênio eu tenho uma cadeia carbônica e depois do oxigênio eu tenho outra cadeia carbônica. Então, antes do oxigênio eu tenho apenas um átomo de carbono. Depois do oxigênio eu tenho dois átomos de carbono. Então, nesse caso, a menor cadeia vai ser essa antes do oxigênio e a maior cadeia vai ser a que está depois do oxigênio. Para a menor cadeia, para apenas um átomo de carbono, eu tenho o prefixo met mais ox. Então vai ficar metox. Met mais ox, metox. Depois que eu fizer isso, agora eu vou para a segunda cadeia, que é a maior cadeia, Então, nesse caso, eu tenho na minha maior cadeia dois átomos de carbono. Para dois átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo et. Depois, eu vou analisar o tipo de ligação existente na minha cadeia maior, Nesse caso, é somente nessa cadeia com dois átomos de carbono, porque ela é a maior. Então, eu tenho apenas ligações simples, eu vou colocar AN, E a terminação O. Então, a nomenclatura desse éter vai ficar metoxetano. Já no exemplo 2, eu tenho um éter, antes do oxigênio eu tenho dois átomos de carbono e depois do oxigênio eu tenho três átomos de carbono. Então a minha menor cadeia é essa que está antes do oxigênio. Então, para a minha menor cadeia com dois átomos de carbono, eu vou ter et mais ox, que vai ficar etox. Depois, a minha maior cadeia, que tem três átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo prop. E depois analisar o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono da minha maior cadeia. Então, eu tenho apenas ligações simples. Então, eu vou colocar AN e a terminação O. Então, a nomenclatura do exemplo 2 vai ficar etoxpropano. No exemplo 3, eu tenho aqui um éter, Então, primeiro eu vou analisar qual é a minha menor cadeia e qual é a maior cadeia. Então, antes do oxigênio, eu vou ter dois átomos de carbono. Depois do oxigênio, eu vou ter quatro átomos de carbono. Então, a minha menor cadeia é essa que está antes do oxigênio. Então, na minha menor cadeia, eu tenho apenas dois átomos de carbono. Para dois átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo et. Mais ox, então vai ficar etox. E depois do átomo de oxigênio, eu tenho uma cadeia com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, para 4 átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo but.
Depois eu vou analisar qual é o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono da minha maior cadeia. Nesse caso eu tenho uma ligação dupla, então eu vou utilizar, né, o infixo EN. Mas nesse caso eu tenho que indicar qual é o carbono que está localizado a minha dupla ligação. Então a gente tem que saber enumerar essa cadeia carbônica do éter. Então como que eu enumero? Sempre o carbono que está mais próximo do oxigênio, ele leva o menor número. Então nesse caso, esse átomo de carbono CH, ele vai levar o número 1. E esse número 2, esse o 3 e esse o 4. Então, a minha dupla ligação vai começar no carbono 1. Então, eu vou colocar hífen 1, N e a terminação O. Então, a nomenclatura desse éter do exemplo 3 vai ficar etox-but-1-eno. Já no exemplo 4, né, eu vou ter um éter que antes do átomo de oxigênio eu tenho apenas um átomo de carbono e depois do átomo de oxigênio eu tenho a cadeia com 3 átomos de carbono. Então a minha menor cadeia é essa que está antes do oxigênio. Então nesse caso, como eu tenho um átomo de carbono apenas, eu vou utilizar o prefixo met mais ox. Então vai ficar metox. E depois eu vou localizar a minha maior cadeia, né, que é depois do átomo de oxigênio. Então, na minha maior cadeia eu tenho 3 átomos de carbono. Então, eu vou utilizar o prefixo prop. Depois eu vou analisar o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono da minha maior cadeia, né? Nesse caso eu tenho uma ligação tripla, né? Mas para isso, como a gente já viu, eu tenho que localizar aonde está essa tripla ligação. E para isso eu tenho que saber enumerar a cadeia carbônica. Então, como vocês já viram nesse exemplo 3, né, o carbono que está mais próximo do oxigênio, ele leva o menor número, que nesse caso é o número 1. Né? Então, a tripla ligação começa no carbono 1. Então, a gente coloca hífen 1, hífen, IN e a terminação O. Então, no exemplo 4, a nomenclatura do éter vai ficar metox-prop-1-eno. Para fazer a nomenclatura do éter com ramificação, muda um pouco, mas não totalmente, né? Então, o primeiro passo é sempre achar a menor cadeia, né? Então, isso não vai mudar. Então, antes do oxigênio, a gente tem uma cadeia carbônica e depois do oxigênio, a gente tem outra cadeia carbônica. Então, a menor cadeia é essa que está localizada antes do oxigênio, porque tem apenas um átomo de carbono. Então, para a menor cadeia, com um átomo de carbono, eu tenho met mais ox, que vai me dar metox. Depois eu vou localizar a minha maior cadeia, que é depois do átomo de oxigênio. E nesse caso, como eu tenho uma ramificação, né, eu tenho que saber enumerar, né, a segunda cadeia carbônica desse éter. Então, relembrando, sempre o carbono que está mais próximo do átomo de oxigênio é o que leva, né, o menor número. Então, nesse caso, esse daqui leva o número 1, esse o 2 e esse 3. Então, a minha ramificação está localizado no carbono 2. Né? Então, a minha cadeia principal, a minha segunda cadeia, tem 3 átomos de carbono. Então, primeiro, eu preciso saber quantos átomos de carbono tem a minha ramificação. Então, nesse caso, tenho apenas um átomo de carbono. Então, eu tenho um metil. Só que esse metil vai estar no carbono 2. Então, eu vou ter 2 metil. E
eu tenho na minha cadeia principal 3 átomos de carbono. Para 3 átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo prop. Depois eu vou analisar o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Então eu tenho apenas ligações simples entre os átomos de carbono da minha segunda cadeia carbônica. Então eu vou utilizar o infixo AN e a terminação O. Então a nomenclatura do exemplo 1 vai ficar metox 2-metil-propano. No exemplo 2, eu tenho um outro éter que possui uma ramificação. Então, o primeiro passo para poder fazer a nomenclatura desse éter é identificando a menor cadeia carbônica. Então, antes do átomo de oxigênio, eu tenho uma cadeia carbônica com 4 átomos de oxigênio. E depois do átomo de oxigênio, eu tenho uma outra cadeia carbônica com apenas 3 átomos de carbono. Então, essa segunda cadeia carbônica é a menor cadeia. Então, como ela possui 3 átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo prop mais ox. Então, vai ficar propox. Depois que eu fiz isso, eu vou identificar a minha maior cadeia, que só pode ser essa que está antes do átomo de oxigênio. E depois eu tenho que identificar, né, qual é a minha ramificação. Nesse caso, eu tenho que colocar, né, na cadeia carbônica principal o maior número de átomos de oxigênio e eu tenho que incluir essa dupla ligação. Então, fazendo isso, nesse caso, né, a ramificação vai ser o CH3, né? E eu tenho que identificar qual é o carbono que está a minha ramificação. Então, para eu enumerar essa cadeia carbônica, sempre o átomo de carbono que estiver próximo do átomo de oxigênio é o que vai levar o menor número. Então, esse vai ser o número 1, 2, 3 e 4. Então, a minha ramificação está localizada no meu carbono 3. Então, eu coloco 3. Como eu tenho na minha ramificação apenas um átomo de carbono, então eu tenho um metil. Então, 3 hífen metil. E na minha cadeia carbônica principal, que é a minha maior cadeia, eu vou ter 4 átomos de carbono. Então, eu vou utilizar o prefixo but. Depois, eu vou analisar o tipo de ligação existente, né, entre os átomos da minha maior cadeia. Nesse caso, eu tenho aqui uma ligação dupla. Então, eu vou utilizar o infixo EN. Porém, eu também preciso indicar qual é o carbono que está fazendo essa dupla ligação. E também é no carbono 3 que inicia a dupla ligação. Então, o que eu faço? Hífen 3, hífen EN e a terminação O. Então, a nomenclatura desse éter ramificado vai ficar propox 3-metil-but 3-eno. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Também me siga em outras redes sociais e até a próxima aula. Tchau!